A paz do Senhor, amém, em nome de Jesus. Hoje nós vamos abordar mais um tema que é Ser Tu uma Bênção, parte 3, ok? Não se esquece, se inscreva aí no YouTube, ative o sininho, você vai receber a notificação cada vez que for lançado um vídeo novo. Deus me deu essa direção para fazer até o final do livro de Êxodo, de Gênesis, Êxodo. Eu assumi Mateus, né, como livro do Novo Testamento e Apocalipse. Então, assim que eu terminar esses três, eu vou começar a construir outras coisas. Mas por enquanto Deus me deu essa direção. Então aí para assistir é só você clicar no link que eu estou enviando para vocês e clicar lá em inscrever-se. Você estará inscrito no canal e receberá a notificação todas as vezes que sair um vídeo novo. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12. O capítulo 12 diz ali: Porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ora, não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado está esta a cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito no sábado fazer o bem. Então disse o homem: Estende a tua mão. Então disse ao homem: Estende a tua mão, estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, muitos o seguiram e a todos eles curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade. Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Então lhe trouxeram endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É esse, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás dividido, está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazer árvore boa e o seu fruto bom, ou árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então alguns escribas e fariseus replicaram:
Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Isso está em Mateus, capítulo 12. Ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque na tua palavra nós sempre encontramos direção, encontramos alento, encontramos o caminho, encontramos a verdade, encontramos a vida, encontramos como receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque de nada adianta, meu Pai, recebermos autoridade de Ti se não usarmos segundo a Tua vontade, segundo aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Por isso, nos ajuda, nos orienta, endireita os nossos caminhos. Não permita que a gente se desvie de qual é a Tua vontade, para que a gente possa então viver na plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem para nós e não percamos todas as coisas que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Nós queremos ser pleno. Todas as áreas das nossas vidas nós queremos entregar nas suas mãos, para que o Senhor abençoe e para que elas prosperem e dê frutos, frutos dignos da tua presença, do teu poder e da tua autoridade, Senhor, em nome santo de Jesus. Amém? Amém, amém. É interessante nesta passagem que nós lemos como a ação de Deus, quando Deus começa a se movimentar através das pessoas à nossa volta, quando Deus começa a usar as pessoas à nossa volta, nós devemos tomar muito cuidado, nós devemos ficar muito atentos. Por quê? Porque o mover de Deus, a movimentação de Deus, o agir de Deus através das pessoas à nossa volta, podem tanto ser uma bênção para a nossa vida, como pode se tornar uma maldição. Foi o que aconteceu aqui no meio do povo. Jesus estava ali para poder apresentar o reino de Deus para todas aquelas pessoas. Jesus estava ali para mostrar que no reino de Deus havia a possibilidade de eles terem uma vida plena, plena em todas as áreas. Porém, aqueles que tinham o poder e a autoridade e não faziam do jeito que Deus queria, não obedeciam à vontade de Deus, mas usavam esse poder para satisfazer os seus interesses, acabaram entrando em conflito quando veio a vontade de Deus a ser manifesta no meio deles. Então a mesma coisa pode acontecer com nós, pode acontecer conosco. Quando nós estamos servindo a Deus para satisfazer interesses pessoais, nossos interesses pessoais, coisas que nos agrada, que nos satisfaz, que nos dá prazer para nós, e não colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar, quando Deus se manifesta, nós entramos em conflito com a manifestação de Deus, porque estamos andando na nossa vontade, nos nossos interesses, nos interesses de pessoas à nossa volta. Então, de que adianta Deus dar autoridade, você receber de Deus autoridade e usar a autoridade para ir contra as pessoas, ao ponto de querer até mesmo o mal das pessoas em seu benefício próprio? Isso é, você quer ter alguma coisa, então você é capaz até mesmo de fazer mal para os outros para ter aquilo. Foi o que os fariseus estavam fazendo. Então Deus procura pessoas que desejam ser bênçãos, não apenas para se colocar em uma condição superior às outras pessoas. Deus não quer te abençoar para você achar que é melhor que os outros.
e você humilhar as pessoas que ainda não têm essa autoridade. Porque Deus pode te colocar na mesma condição dessa pessoa que você está humilhando e levantar ela para ser honrada. E aí? Como é que vai ficar? Então entenda, ser uma bênção vai muito além do que você recebe de Deus. Vai muito além disso. Consiste no que você faz com o que você recebe de Deus. Tudo aquilo que você faz que não está relacionado à vontade de Deus se torna maldição na tua vida. Nós lemos que os fariseus eles haviam recebido autoridade para exercer o cargo que eles exerciam. Porém, eles usavam esta autoridade para excluir as pessoas que não estavam no mesmo patamar que eles de autoridade. Jesus, por sua vez, ele possuía mais autoridade do que eles, muito mais autoridade do que eles, os fariseus, né? Então, e mesmo assim, Jesus procurava mostrar na prática. Jesus não falava, ele praticava na frente de todos. Na prática, ele mostrava para o povo, mostrava para os apóstolos, mostrava para os fariseus o que significava ser uma bênção. Qual é o propósito de Deus de te abençoar? Se o teu ser uma bênção não tem feito com que mais pessoas se voltem para a vontade de Deus, você precisa realmente rever se você está sendo uma bênção mesmo. Enquanto os fariseus achavam uma bênção porque ocupavam um cargo de importância, eles cobravam a obediência das pessoas, sendo que eles mesmos não obedeciam a Deus. Jesus mostrava como seria ser uma bênção tanto para o povo, para si mesmo, para o povo, para os seus discípulos e até mesmo para aqueles líderes que estavam ali da época. Então procure não focar a sua bênção ou ser uma bênção nas coisas que Deus te dá. Para de achar que você é uma bênção por causa das coisas que você recebeu, do que você tem, comparando com outras pessoas que não têm. Mas procure ser uma bênção e focar em como você vai ser essa bênção beneficiando outras pessoas. Mas não beneficiando elas com interesses próprios, beneficiando elas para atraí-las, para conhecerem o reino de Deus, a justiça desse reino de Deus, qual é a vontade de Deus para a vida deles. Creia que Deus, o Criador, é o maior interessado em que você seja uma bênção em todas, preste atenção, em todas as áreas da sua vida, e não somente em algumas áreas. Não se conforme que se você crê em Deus, o Criador, crê que Jesus morreu por você, não se conforme em ser abençoado em apenas algumas áreas. Deus quer te dar plenitude. Os fariseus, eles buscavam audiência das pessoas. Eles queriam que as pessoas davam audiência para eles. Jesus, ele buscava obediência ao Pai. Não estava preocupado com as audiências. É tanto que Jesus chegou ao ponto de falar, olha, não divulgue essa cura que eu fiz. Não fala para as pessoas. Porque Jesus não estava atrás de audiência. Então, cuidado com pessoas que descem o nível para tentar te denegrir, principalmente pessoas que procuram atrair atenção para si mesmos, ao invés de atrair atenção para aquele que é o único merecedor de atenção, o nosso Deus, o Criador. Entenda que o ser uma bênção consiste em você, vigiar o que em sua vida precisa ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Deus te revelou o que precisa ser renovado, as áreas em que você é fraco, então agora é o momento de você se esforçar para se libertar disto, que pode te amaldiçoar como aconteceu com os fariseus. O reino de Deus ele é crescente, meu caro. Ele não é um reino parado, estagnado. Se você para em algumas áreas na tua vida só porque você foi abençoado e acha que está bom, você se conforma com a tua vida do jeito que está, quer seja na área financeira, quer seja na área familiar, quer seja na área sentimental, quer seja na saúde, quer seja no teu emprego, no teu trabalho, não interessa. Se você se conforma com uma área específica da tua vida achando que isso é bênção de Deus, você está se enganando.
A bênção de Deus, ela não é paralisante, ela não para em um lugar só. Ela vai até o fim. Ela vai até concluir tudo o que tem que ser feito na sua vida. E cada passo em que Deus vai querer agir na tua vida, trazendo transformação para que você seja uma bênção nesta nação, em contrapartida com aqueles que andam na direção contrária, o mundo quer pregar que ser uma bênção é ter dinheiro, que ser uma bênção é você ter uma saúde, que ser uma bênção é você ter uma família, que ser uma bênção é ter alguma área da sua vida que você pode colocar diante de pessoas que não têm essa área e se achar ser bênção. Mas o reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus ele é pleno. Deus não descansa enquanto todas as áreas da tua vida sejam bênçãos. Você não pode parar no meio do caminho, você não pode se conformar até que você experimente a renovação dessas áreas. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não posso parar? Por que eu não posso aceitar que algumas áreas da minha vida continuem do jeito que estão? Porque quando Deus se manifestar, quando o Espírito Santo de Deus se manifestar, quer seja através de pessoas, quer seja na tua igreja, quer seja em qualquer lugar que você esteja, Deus se manifestar, estas áreas que você não quis aceitar a correção de Deus, que você não quis ser uma bênção, que você não quis abandonar, elas mesmo vão te condenar. Elas vão ser testemunha contra você. Elas vão servir contra você para te acusar, para te roubar, para te matar e para te destruir. Nossas palavras, elas são uma boa maneira. Nossas palavras, aquilo que você anda falando, as tuas palavras são uma boa maneira de você analisar em você mesmo o que está trazendo maldição na tua vida. Comece a ficar atento nas tuas palavras. Quando eu falo de palavras, eu não falo só de palavras proferidas, que saem da tua boca. Eu falo também de palavras que estão aqui, ó, no teu pensamento, palavras que estão em seu coração, que você pensa, que você sente. Por quê? Porque a nossa boca, ela fala do que está cheio o nosso coração. Vigia nas coisas que você fala. Ah, Ronaldo, mas eu não falo, eu fico quieto. Eu aguento, fico quieto na minha, no meu cantinho. Não tem problema, mesma coisa. O fato de você não falar, não proferir, não colocar as palavras para fora, mas alimentar elas no seu interior, quando a manifestação do Espírito Santo de Deus descer sobre você, essas coisas que estão no teu interior virão à tona. Elas vão vir para fora. E elas vão ser expostas para todos verem. Então vigie em áreas em que você sabe que é mais fraco e tem tendências ao erro nessas áreas. É nestas áreas que você deve focar, até que o Espírito Santo de Deus, o Criador, termine a obra na sua vida, te liberte por meio de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo. Ele morreu por você para isso. Mas Deus não vai fazer nada sem a tua permissão. Deus não vai fazer as coisas sem que você realmente alimente elas e fale: eu quero, Pai. Eu desejo ser uma bênção em todas as áreas da minha vida. Pois é nestas áreas, serão as áreas em que você mais vai ser provado, as áreas em que você é fraco. Para quê? Para que o poder de Deus se manifeste. Agora, se você se conformar com elas, você aceitar elas na sua vida como normal, quando vier a situação que vai te provar nessa área, você não terá forças para vencê-la. Mas quando você coloca diante de Deus que você realmente quer ser uma bênção em todas as áreas, Deus lá do céu então dá para você autoridade contra essa área que está roubando a tua vida. Para que Deus faz isso? Para que você glorifique a Ele, para que você santifique o nome dEle, para que você saiba que foi Deus que fez em você e não foi você na tua força. Então pergunte a si mesmo, pergunte para você mesmo isso mesmo. Eu quero ser uma bênção em todas as áreas ou pretendo deixar que alguma área seja maldição na minha vida para mim e depois eu acabe sendo roubado? O que você quer? Os fariseus, eles possuíam algumas áreas em que eram bênção.
em que eles se destacavam. Mas eles não cuidaram de áreas em que eram fracos. E estas mesmas áreas em que eles eram fracos foram as que roubaram a vida deles e os amaldiçoaram quando Jesus se apresentou para eles, querendo ajudar eles ainda. Jesus não queria roubar o cargo deles. Jesus não queria tirar a autoridade deles. Jesus estava querendo libertar eles de um monte de coisas que eles estavam vivendo e dar para eles uma vida muito superior. Você imagina eles poderem curar as pessoas dentro do templo? Você imagina eles poderem realizar grandes sinais e prodígios, eles poderem ressuscitar mortos, libertar as pessoas que estavam cativas através da aceitação de Jesus? Mas essas áreas na vida deles em que eles não quiseram ser mudados, ser transformados por Deus, eles continuaram aceitando como normal, se conformaram com elas, foi justamente as áreas que roubaram a visão deles para enxergar que Deus estava ali para abençoar eles através de Jesus. Você está entendendo? Deus é um Deus pleno, meu querido. Deus é um Deus pleno. Eu não estou dizendo que você já está bom, que você está perfeito, que você é santo. Não é isso. Eu estou querendo dizer que você não deve se conformar enquanto você não vê todas as áreas da sua vida nas mãos de Deus. Você vê elas transformadas, você vê ela liberta e curada. Não aceite. O inimigo vai querer dizer para você: não, não tem problema não, pode deixar. Isso daqui não vai trazer nada para você. Pode continuar com isso daqui. Pode dar a mão para esse demônio aí, para esse espírito imundo e ir andando com ele que não tem problema não. Ninguém tá vendo, ninguém tá sabendo. É algo aí no teu interior. Para que ser tão assim perfeitinho? Para que ser tão santo? Isso é fanatismo. Isso daí é coisa que não existe. O inimigo quer fazer isso. Por quê? Porque ele sabe que quando Deus se manifestar, justamente essas áreas que estão ocultas, que você não quer se abrir para ser liberto e aceitou que ele continuasse vivendo, esse espírito imundo continuasse agindo na tua vida, é nessas áreas que você vai ser enganado e vai ser roubado. Você lembra o que Jesus falou? Ele falou assim, que quando um espírito imundo é expulso da vida de uma pessoa, ele anda por lugares áridos. E ele não encontrando morada, ele fala: vou voltar para a casa do meu dono, aquele que eu vivia com ele. E se ele volta para a tua vida e vê que em você não existe um sentimento de não querer mais, um sentimento de querer libertação, de querer cura, de querer realmente viver a santidade que vem da parte de Deus, ele vai e pega mais 7 demônios e entra na tua vida. E é isso que ele quer. Ele quer que você continue aceitando como normal essas áreas na tua vida que são um roubo. Ele não quer. Por quê? Porque ele sabe que você se posicionando diante de Deus e não aceitando mais e querendo ser uma bênção em todas as áreas da tua vida, ele vai ter que te devolver tudo aquilo que ele roubou da tua vida, através do erro, através das maldições que ele lançou na tua vida. Ele sabe, porque Deus dos céus vai dar ordem. Deus nos céus vai dar ordem para que eles devolvam tudo aquilo que roubou de você. É isso mesmo. Ou você acha que o diabo não tem interesse em tirar tudo de você e deixar você na situação em que você pode estar e vai ficar quando ele trouxer 7 demônios? Então Jesus te chama para não se conformar. Jesus te chama para que você não se conforme. Você foi criado para ser a imagem e semelhança do teu Criador, o Deus que te criou. Não aceite nada menos do que isso. Experimente a renovação do seu entendimento através do Espírito Santo. Comece a orar, comece a colocar diante de Deus, comece a falar: Senhor, eu quero que esse sentimento, que esse pensamento não faça parte da minha vida. Eu quero ter os teus pensamentos, eu quero ter os teus sentimentos. Eu quero, meu Pai, poder andar com a cabeça erguida. Eu não quero carregar esses espíritos malignos que estão roubando minha vida, Senhor. Eu quero escapar quando o Senhor se manifestar e não viver maldições na minha vida, mas eu quero ser uma bênção em todas as áreas da minha vida. Você está entendendo? Coloque isso diante de Deus com sinceridade de coração e você vai ver o Espírito Santo de Deus do teu lado,
do teu lado, trabalhando junto com você e derrotando esses espíritos imundos. Eles vão querer voltar para casa, vão querer voltar para você para fazer você praticar de novo e viver essas coisas. Mas você vai repreender eles, você vai falar: aqui não, aqui é o Espírito Santo de Deus que habita, é aqui que habita o Espírito Santo do meu Deus, o Criador, e eu não aceito nenhuma área na minha vida que não seja uma bênção. Todas as áreas da minha vida vão ser uma bênção. Jesus morreu na cruz para isso, para que eu seja uma bênção em todas as áreas da minha vida. Jesus, ele não chama atenção. Ele não chama atenção. Ele está te chamando para você, ele está falando: você quer ser uma bênção? Você quer ser uma bênção? Então vai além das coisas materiais. Para de achar que ser uma bênção é ter coisas materiais. A palavra de Deus diz assim que buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. De que adianta você buscar coisas sendo maldição? Isso não vai compensar, não vai compensar. Jesus te chama, ele quer que você seja uma bênção em todas as áreas. E o que é ser uma bênção, Ronaldo? Ser uma bênção é os seus pensamentos não ter mais pensamentos de espíritos imundos. Ser uma bênção em todas as áreas é os teus sentimentos não ser mais sentimentos de espíritos imundos. Ser uma bênção é você não agir mais fazendo coisas que os espíritos imundos mandam você fazer. Ser uma bênção, além de não praticar essas coisas que os espíritos imundos mandam você fazer, é você se conscientizar de qual é a vontade de Deus, o Criador. É você querer que Deus te mostre qual é a vontade dele e pedir. Jesus, quando foram falar para ele que a mãe e os irmãos dele estavam chamando ele falou o quê? O que ele falou? Ele falou que os irmãos, a mãe, o pai, aqueles que são família dele, quem são? São aqueles que fazem a vontade do pai dele. Por que que Jesus falou isso? Será que foi porque ele não gostava da mãe dele? Não gostava dos irmãos dele? Não gostava da família dele? Não. É porque ele sabe que toda pessoa que não aceita ser uma bênção em todas as áreas acaba sendo usada por espíritos imundos e se torna inimigo de Deus. Quando Jesus falou isso, ele não falou porque não amava a sua família. Ele falou porque ele sabe as consequências de uma pessoa que não aceita a mudança em todas as áreas de sua vida. Ele chegou ao ponto de chamar de sua família quem? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Não tem como você, meu caro, não tem como você ser uma bênção se existem áreas na tua vida que você não quer que Deus trabalhe, se você se conforma com ela. Você precisa lutar, você precisa se levantar, você precisa declarar nas suas orações: Senhor, eu não quero mais, eu quero ser uma bênção. Em o nome santo de Jesus, eu quero na minha casa uma bênção, eu quero na minha família uma bênção, eu quero no meu ministério uma bênção, eu quero na minha empresa uma bênção, eu quero em todas as áreas da minha vida uma bênção, no meu casamento uma bênção, com os meus filhos uma bênção. Eu quero todas as áreas da minha vida consagradas a Ti, Senhor. Santifica elas, meu Pai. Eu quero ser uma bênção. Amém? E você não será enganado, não será confundido, porque quando Deus se manifestar, você vai saber que é o Espírito Santo de Deus agindo na tua vida. Em o nome santo de Jesus. E você não vai se rebelar contra Deus como fez os fariseus, que achavam que servir a Deus era meia bênção. Só algumas áreas da sua vida. Não, não. Você vai reconhecer o Espírito Santo de Deus agindo na tua vida e vai tomar posse e vai viver grandes maravilhas. Em nome de Jesus, seja uma bênção em todas as áreas. Eu creio que você pode, você consegue, através do sacrifício de Jesus e de um posicionamento diante de Deus. Amém? Toma posse. Amém, amém e amém.